Mas de qualquer forma, deixar só aqui estas notas de boas-vindas a todos, de agradecimento ao João Luís pela disponibilidade que é sempre aqui na sua terra, de nos brindar com esta sua presença e com a sua forma de estar, que é igual à nossa, somos feitos quase da mesma matéria, aqui do Conselho de Produção. Portanto, boas-vindas a todos, mais uma vez. Vou passar a palavra aqui à vereadora da Cultura, Ana Fábio, que se preparou para este momento ao contrário de mim, e portanto, certeza que tem muito mais coisas a dizer e mais do que isso. Muito obrigado a Luís por passar a palavra. Bom, então, eu não falo apenas preparar, porque isto depois nunca sai nada daquilo que eu vos parto, mas enfim. Da forma como já me é característica, eu vou tentar ser o mais informal possível, porque eu acho que também é assim que o nosso, eu vou dizer outra vez, o nosso José Luís Peixoto também é. Agradecer a todos os que, apesar deste temporal, fizeram questão de marcar presença, agradecer aos representantes das juntas de freguesia que aqui estão. E muito brevemente, li algumas coisas, tive alguma curiosidade em ler algumas coisas que se dizem sobre este senhor e basicamente cheguei à mesma conclusão daquela que era a minha percepção sobre. Alguém que nasceu num ano tão importante como é para o nosso país, 74, só podia ser alguém que nos trazia aqui uma lufada de ar fresco. O que eu sinto, e nós aqui, quando apanhamos o José Luís Peixoto por cá, queremos mais e mais. Portanto, fizemos só 2 dias, mas se calhar podemos ter feito uma semana inteira, outras coisas, imensas coisas. Mas isso não é mais do que aquilo que nós sentimos enquanto munícipes deste concelho, o que sentimos em relação a ele, que é orgulho. Eu hoje de manhã acordei e pensei assim, é mais ou menos como o Ronaldo, só que no futebol voa. O outro voa de uma forma diferente, mas voa igual e voa muito. Eu agora imagino se eu disser uns disparados, mas por aí obras em 30 ou 30 e tal idiomas, um pouco de todo o mundo, inúmeros prémios, reconhecido cá como lá, como em todo lado, e mais importante do que isto tudo é que é nosso. Quer queiram, quer não queiram, ele, de facto, nasceu e faz questão de promover Galveias e de promover o nosso território, e nós ficamos, obviamente, muito orgulhosos disso. Mas ficamos, acima de tudo, mais orgulhosos pela pessoa que ele é. Controverso às vezes, agora eu vou ser mesmo muito informal, regula outras tantas, alguém que dentro desta forma diferente de escrever nos desafia de formas muito diferenciadas, cada obra é quase uma surpresa, é quase como se ele permanentemente saísse do registro e nós ficamos sempre surpreendidos e pelas palavras dele, com certeza o fará, mas é mais um desafio a começar logo pela capa e é um pouco isso. Alguém que ganha um prémio literário José Saramago aos 27 anos não é alguém que o ganhou porque tem uma experiência de vida, uma maturidade, uma aprendizagem. Não, é porque ele nasceu prodígio e, portanto, só pode ser isso, não é? Digo eu. E é alguém, de facto, que nos orgulha a todos. E nós aqui orgulhamos duplamente por poder tê-lo connosco e por poder também ter um prémio com o seu nome e amanhã teremos a oportunidade de falar sobre isso. Hoje eu trouxe só 3 notas, que faço questão de não esquecer. Porque penso que acabam por resumir tudo isto. A primeira, nas palavras de José Saramago, uma das revelações mais surpreendentes da literatura portuguesa. É ele. É um homem que sabe escrever, já tínhamos descoberto essa parte, e vai ser o continuador dos grandes escritores. Isto é quase como que uma promoção que nós hoje, todos nós, por aquilo que conhecemos já e conseguindo antever que é apenas o princípio e muito está para vir, de facto vai ser o grande continuador dos nossos grandes escritores. Depois, especificamente sobre esta obra, eu vou abusar e referir eu, antes de referir eu, o que é que a Pilar de Alvio, que é uma das personagens, define em relação a este trabalho, honesto e belo. Não há mais que dizer, e se isto é dito nas palavras dela, certamente que nenhum de nós discordará. E por fim, cabia-me falar um bocadinho sobre o homem. E eu acho que ele próprio o disse muito bem, alguns, e eu vou usar exatamente a definição que ele deu de si próprio,
sobretudo, múltiplo e impossível de definir num só adjetivo. Portanto, não tenho adjetivos suficientes e, como tal, e na impossibilidade de definir, resta-me agradecer muito, mas muito, ele estar aqui, agradecer muito, mas muito, ele nunca esquecer as suas raízes e agradecer muito, mas muito, toda a obra que ele nos vai deixando a nós, portugueses, e ao mundo, e que, acredito, vai ter continuidade. Para falar deste livro, ninguém melhor do que o próprio, portanto, muito obrigada mais uma vez, e eu vou passar a palavra àquele que é efetivamente o artista principal. Muito obrigado. Fico sem palavras. Isso quer dizer difícil. Bem, muito obrigado. Obrigado por esta apresentação, que eu sei que é sincera e que é muito generosa. Obrigado também por estarmos aqui, por encontrarmos mais uma vez, aos amigos que vêm também mais uma vez. É muito agradável estar aqui cada vez que tenho livros novos, e têm sido livros tão diferentes, como já vim aqui falar das viagens à Coreia do Norte, já vim falar aqui de quando saiu o livro de Aldeias, já vim falar aqui de livros tão diversos, e é muito bom estar aqui em casa, porque efetivamente se fico tão contente com o nosso, eu também fico muito contente de sentir-me em casa. E efetivamente este é um livro bastante diferente dos livros que publiquei até aqui. Acho que, olá, também acho que só assim faz sentido, não é? Que exista sempre desafio e que se tente sempre chegar a lugares onde não se chegou anteriormente. Este livro começa por ter um título que é um pouco provocatório, na medida em que não é para ser entendido de forma literal. Ele chama-se Autobiografia, mas não é efetivamente uma autobiografia. Não é exatamente a história da minha vida. Ainda assim, também, ao longo destas apresentações e destas conversas que temos tido aqui, também tem ficado bastante claro que a minha autobiografia tem-se distribuído um pouco por todos os livros que tenho publicado. E este livro, tendo este título, não podia também fugir a ele. Embora seja importante referir, talvez, aqui esta epígrafe, a citação que de certa forma dá mote a todo o livro e que pertence a José Saramago, foi publicada em 1997 nos Cadernos de Lanzarote, e diz: um dia escrevi que tudo é autobiografia, que a vida de cada um de nós a estamos contando em tudo quanto fazemos e dizemos, nos gestos, na maneira como nos sentamos, como andamos e olhamos, como viramos a cabeça ou apanhamos um objeto do chão. Queria eu dizer então, vivendo rodeado de sinais, nós próprios somos um sistema de sinais. Seja como for que os leitores se tranquilizem, este narciso que hoje se contempla na água desfará amanhã, com sua própria mão, a imagem que contempla. No fundo, há aqui várias outras ideias, mas uma ideia principal é esta, que tudo quanto fazemos é autobiografia. A nossa vida é a grande autobiografia, não é? E é nesse sentido que este livro também se chama Autobiografia. Quis citar esta epígrafe do José Saramago por aquilo que ela diz acerca do título e acerca do livro, mas também por um aspecto fundamental, e que se sabem alguma coisa acerca deste livro, é possível que já saibam isso, que é o facto deste livro ter como personagem central José Saramago. José Saramago, claro, é conhecido de todos os portugueses, e não só, como é óbvio, mas é muito conhecido, é um autor importantíssimo na nossa literatura, é uma figura que marcou a nossa história recente pelas posições que tomou, por toda a sua postura, por toda a sua contribuição cultural e social, e ainda é também alguém que ainda não morreu há 10 anos. E por isso, utilizar essa pessoa
como personagem, é um ato que traz alguma necessária ousadia. Há pouco, quando eu estava a falar e se referiu aos adjetivos que a Pilar Del Rio utilizou, e depois disse que Pilar Del Rio é uma personagem do livro, eu achei muito engraçado, porque claramente Pilar Del Rio não é só uma personagem do livro. Né? Pilar Del Rio é a mulher de Saramago, e Pilar Del Rio, ela própria, também é uma figura muito interventiva, mas que efetivamente é personagem do livro. O que é que isto significa? Significa que este livro utiliza algumas personagens e múltiplos episódios que chegam diretamente não só de pessoas que existiram e que, nesse caso, são até bastante conhecidas, mas também de acontecimentos que tiveram lugar. E isso, no fundo, acaba logo por ter uma ligação com este aspecto de um texto autobiográfico, no sentido em que é um texto biográfico, no sentido em que é um texto que não é puramente ficcional, não é? Que tem alguma dimensão que chega dos factos, que chega daquilo que nós costumamos chamar a realidade. No entanto, também, claramente, essas figuras, no caso aqui o José Saramago, que está muito presente, cruzam-se com a minha vida e assim se tornam um pouco autobiográficos, também no sentido em que referiu, por ter recebido o prémio José Saramago em 2001 e ter tido a oportunidade de conhecer o José Saramago nessa altura e ter provado com ele em múltiplas ocasiões até à sua morte em 2010. Tive a oportunidade de viajar com ele para fora de Portugal, tive a oportunidade de estar na casa com ele, tive a oportunidade de falar, ter conversas a sós com ele, o que na altura foi muito impressionante, mas na altura eu não tinha capacidade de refletir e transformar isso numa obra. Foi preciso este tempo para eu conseguir, não é, perceber também o impacto que isso teve para mim. Porque, efetivamente, o impacto do prémio José Saramago foi grande. Mas há um impacto que é ainda talvez, que é também enorme, que foi o impacto de conhecer José Saramago. Porque, efetivamente, há aqui várias coisas a considerar. Algumas só me tenho vindo a perceber da força delas a posterior. Uma delas é o facto de, quando eu ter recebido esse prémio, efetivamente, tinha acabado de fazer 27 anos e o José Saramago tinha 79 e estava há um ano a fazer 80. Portanto, quer dizer, o José Saramago tinha ganho um prémio Nobel havia 3 anos. E o José Saramago era uma pessoa que, nessa altura, demonstrava uma energia que para mim, que ainda não tinha feito 30 anos, era quase assustadora por ser tão enorme e por ser, não é, por ser incansável. Não é? E isso é muito impressionante. Por outro lado, também há outra coisa que devia ter recebido, que é o facto só de uma pessoa que está naquela posição, um escritor que está naquela posição, prestar qualquer espécie de atenção a alguém que, na minha situação, tinha escrito um romance, um só romance, e que não havia garantias de que 20 anos depois ainda estivesse aqui. Aliás, ele muitas vezes demonstrou uma certa preocupação com isso, porque em alguns momentos estas minhas ousadias também são um pouco suicidas, são um pouco kamikazes, não é? Há certas coisas que às vezes são um pouco assustadoras. Que eu diga, por exemplo, a minha mãe, quando eu lhe disse que estava a escrever um livro que falava sobre Fátima, ela ficou muito assustada. Depois de 15, não é? Ou também as poucas pessoas a que eu disse que estava a escrever um romance que se chamava Galveias. Essas pessoas que eram Galveias ficaram lá, como é que isso vai ser? Não é? Porque quer dizer, é claro que nós agora, quando olhamos para trás e nesses casos que pronto, depois tiveram o seu caminho,
ou como este livro, que também jogava este risco de trazer José Saramago desta forma, digamos que, quer dizer, agora, pronto, já se considera que foi uma aposta ganha. No entanto, antes disso, desses dados estarem jogados, não se sabia muito bem como é que ia correr. Aliás, uma coisa que também posso partilhar convosco, e que na verdade é um aspecto marcante deste livro em relação a outros livros que escrevi, é que para mim foi um pouco, houve uma ansiedade extra, porque, claro, José Saramago era uma pessoa muito considerada por muitas pessoas e que seguramente não iam querer, não é, uma representação dele que desvirtuasse a figura de José Saramago. Mas dizer isto é muito vago, não é? É muito vago, porque desvirtuar José Saramago ou fazer um texto que não desvirtue José Saramago não é necessariamente fazer um texto que seja absolutamente elogioso e que apresente José Saramago como uma pessoa perfeita. Até porque isso é um oxímoron, uma contradição de termos pessoa perfeita. Não é bem possível, não é? Normalmente os seres humanos têm imperfeições. E ao mesmo tempo, aliás, isto é algo que também já aconteceu no romance Galveias, em que o romance Galveias, por se chamar Galveias, é claramente uma homenagem a esse espaço e a essas pessoas, e até, se quisermos extrapolar, às pequenas vilas e ao interior. Mas uma homenagem não significa, a meu ver, essa homenagem perderia o valor se transformasse Galveias num espaço idílico. Porque todos os lugares têm, naturalmente, aspectos positivos, aspectos mais difíceis, certas questões. E o mesmo acontece com a figura de José Saramago. Ainda assim há uma coisa importante, que é, claramente neste livro, José Saramago é uma personagem. Não é exatamente, e por isso existe a sugestão de uma pessoa, não é? E quem tiver interesse nisso pode tentar descobrir essa pessoa. E esse é um trabalho muito interessante. E eu acho que para mim é particularmente interessante na medida em que a maioria das pessoas em Portugal já tem uma ideia formada acerca de José Saramago. Não é? Às vezes positivo, às vezes negativo, de vários tipos. Mas um aspecto curioso é que, estou aqui a tentar procurar um objeto que seja interessante. Vamos ver. Este telemóvel. Vocês estão a ver este telemóvel? Bem, por acaso não está a aparecer mensagem. Mas vocês estão a ver este telemóvel, veem-no deste lado e pressupõem o que está deste lado. Imaginam, não é? Quando se vê um objeto de um lado, ou quando me veem de frente, pressupõem as minhas costas. Mas vocês não sabem realmente se eu tenho aqui um rabicho, ou se tenho, não é? Ou se tenho um buraco nas costas, ou se, não é? Isso é uma imperfeição que nós fazemos. Nós vemos de um lado e o outro lado damos por adquirido, imaginamos. Mas isso é altamente imperfeito. E muitas vezes eu acho que a literatura e as artes têm o dever de mostrar, de nos meter um espelho sobre a nossa própria ignorância. E no caso de José Saramago, é uma figura extraordinária a múltiplos níveis. Este aspecto que eu dizia, humano, de ser uma pessoa com 80 e tal anos, ainda tinha uma energia extraordinária e contagiante, não é pouco. Porque, vamos ver, com essa idade, José Saramago já tinha vivido muitas vidas, de certa forma. Eu nem consigo imaginar isso completamente, porque eu não tenho 80 anos. Nem consigo conceber verdadeiramente o que é que será quando tiver 80 anos. Eu estou ainda agora a perceber como é que eu tenho 45, não é? Então, 45 é isto. E quando eu tinha 30, não achava que era diferente, não é? E o José Saramago, este livro é um romance, não é? E por ser um romance,
é constituído por histórias, é constituído por personagens. E o eixo da história, as personagens principais, são o José Saramago e um jovem escritor, vejam-se, aqui há algum paralelismo, um jovem escritor que se chama José e que tem cerca de 30 anos e que escreveu o seu primeiro romance e está com muita dificuldade a tentar escrever o seu segundo romance. E o editor desse jovem escritor propõe uma encomenda, que é fazer uma biografia de um escritor já conceituado, que é o José Saramago. E isso acontece em 97, quando o José Saramago ainda não tinha ganho o Prémio Nobel. E, a partir daí, eles começam a se encontrar e esse jovem escritor começa mais ou menos a tentar colocar de pé essa biografia do José Saramago, mas no meio da sua vida, que é caótica e que tem muitas outras personagens de muitos tipos e vindas de muitos lugares e vivem em muitas realidades e que têm muitas especificidades. Mas, entre estes dois, vai-se, por um lado, encontrando José Saramago no presente, em 97, um pouco da vida do José Saramago, até alguma intimidade do José Saramago, sei lá, a seguir vou-vos ler um excerto do José Saramago a tomar um duche, se não se forem embora. Mas pronto, lá está. É como aquilo que eu vos dizia, vem de um lado e do outro lado. Alguém duvida que o José Saramago tomava duche? Não é? Ou seja, isso, às vezes, nós, se queremos conhecer o outro, se queremos considerar o outro, temos de tentar considerá-lo na sua totalidade e não desfigurá-lo e não tomá-lo, não é, como um estereótipo. Não é? Mas dizia, existe esse aspecto do presente, do Saramago, naquele momento, e depois existem diversos episódios da história e da vida de José Saramago, nomeadamente da sua infância ou de diversos aspectos da sua vida, que são aspectos muito interessantes. Não sei, por exemplo, falámos aqui da Pilar del Rio. Pilar del Rio é uma figura muito marcante, não é, dos últimos anos do José Saramago. Elas estiveram juntos durante 24 anos. Interessante, não é? 24 anos, bastante tempo. Mas, imediatamente antes de Pilar del Rio, José Saramago esteve com a Isabel da Nóbrega, que é uma escritora, que ainda é viva, e que estiveram juntos 16 anos. Um tempinho, né? 16 anos é uma longa relação. Antes de Isabel da Nóbrega, ele esteve com a sua primeira mulher e viveram durante 26 anos. Ainda comemoraram bodas de prata. A filha de José Saramago, que se chama Violante, quando ele se separou da mãe, né? Já tinha 23 anos. Né? Ou seja, não é assim pouca coisa. E ao mesmo tempo, José Saramago, nós sempre nos habituámos a ver como uma pessoa não é, muito segura, etc. Por exemplo, justamente nesses anos, quando tinha 30 anos, foi uma pessoa que duvidou bastante das suas capacidades, inclusivamente como escritor. Porque a história dele, enquanto escritor, é uma história única. Não há outro escritor que eu conheça que tenha esse tipo de história. Porque ele escreveu o primeiro romance, que foi publicado quando ele tinha 25 anos. Depois, ele tentou escrever um segundo romance, deixou uns 6 romances inacabados. E terminou esse segundo romance, que não foi imediatamente publicado, só postumamente, que se chama Clara Boy. E foi um romance que ele tentou que chegasse a uma editora através de uma pessoa, mas depois esse editor não lhe ligou e, inclusivamente, o manuscrito perdeu-se. O próprio José Saramago deixou de ter esse manuscrito, que só voltou a aparecer nos anos 80, foi cerca de 30 anos depois. E depois já de José Saramago ter feito nome com outros livros, e então esse editor apareceu a dizer: quero publicar e tal. E então José Saramago recolheu o manuscrito e não o quis publicar. E foi só postumamente que esse livro saiu. Mas isso fez com que, inclusivamente, depois ele tivesse estado afastado da escrita assim mais ativa e que
só depois do 25 de Abril, em 1977, é que ele publicou o livro Manual de Pintura e Caligrafia, que foi, vá lá, o início da obra que realmente fez com que ele fosse o escritor que conhecemos e que estejamos aqui a referir o nome dele. E depois a seguir, claro, o Convento, a Morte de Ricardo Reis, a Garra de Pedra, etc. Mas isso é muito incrível, porque em 1977 o Saramago tinha já 55 anos, né? Ele nasceu em 1922. E hoje, com 55 anos, alguém que publica um primeiro romance e que faça o caminho absolutamente vertiginoso que o Saramago fez, é quase impensável. Porque há uma coisa que é, imagine, no próximo ano, em maio, faz 20 anos que eu publiquei o meu primeiro livro. Isso é quase o tempo que o José Saramago levou desde que publicou o seu primeiro livro dessa fase até que ele ganhou o Prémio Nobel. Ou seja, em 20 anos ele fez essa obra, em 20 anos ele chegou a ser conhecido, né, nesse âmbito, que não é nada fácil, porque realmente Prémio Nobel, pronto, é um por ano. Este ano houve 2, mas foi porque juntaram 2 anos. É um por ano e é muitíssimo difícil, não é? Por vários motivos. E pronto, e é tão difícil que o José Saramago é o único Prémio Nobel da língua portuguesa. Sim, ainda, esperemos que haja outros, porque a língua portuguesa merece e porque a língua portuguesa realmente, a nível literário, é muitíssimo rico. Mas é isso, quer dizer, este livro, lá está, chama-se autobiografia, não é exatamente uma autobiografia, mas aquilo que o constitui chega de 3 lugares essenciais. Um deles é esse aspecto da memória, porque há vários elementos aqui autobiográficos, não só esse aspecto que já falei da relação com o Saramago, das vezes que vi o Saramago e das conclusões que tirei, não é, pessoalmente, mas também a personagem principal vive num apartamento nos Olivais, que é um resto de chão, a antiga casa da porteira, onde eu vivi 10 anos, eu vivi nesse lugar. Há outras coisas que são muito ligadas à minha vida. E há outras que não são também. Mas não vou deixar-vos, não vou roubar-vos o prazer de ficarem na dúvida sobre o que é que será, o que é que não será. Mas esse aspecto da memória é muito importante, até porque, como eu disse, o romance passa-se em 97, 98, e isso também é interessante para mim, porque é um momento em que eu era já bem adulto e, portanto, tenho memória desse tempo, que também é um tempo muito específico, não é, da nossa história, é ali um momento, não é, ali, ainda estamos, acho que na crista da euforia, né? Aquela euforia dos anos 90, e que é muito curioso de recordar. Um tempo que, ao mesmo tempo, que em simultâneo parece que foi há pouco tempo, né? Para quem o viveu assim como eu, mas que ao mesmo tempo parece que foi há muito tempo. Quer dizer, nessa altura alguém estaria a fumar aqui, de certeza. E agora, se alguém aqui fumar, vai ser lixado. Mas nessa altura, claramente estaria livremente e também havia menos telemóveis em cima da mesa, coisas do género. Porque se calhar muitos dos que aqui estão ainda não tinham e-mail, certas diferenças importantes. Para nós, nem sabíamos quem era o Trump. Não sabíamos quem era essa pessoa, possivelmente. Mas também, lá está, chega da memória, mas também chega de um outro lado que para mim foi muito. Deu
não é? Documentar-me bem para não cair em risco de falhar com alguma coisa. Confesso que houve uma coisa só, que a Pilar Del Rio me disse, isto não foi assim, mas as outras eu procurei bem, até porque também existe muita informação e tudo isso. Mas não, para além da vida do Saramago, também a própria história, né? Não só aquele momento, porque se fala da feijoada no ponto baixo da Gama, se fala da Expo 98, se fala dessas coisas, mas também o José Saramago também acaba por ser, em alguns motivos, um pretexto para falar de alguns momentos da história, né, de Portugal, desde 22 até 97. E isso é muito interessante. Né? Há, por exemplo, aqui um episódio em que o José Saramago está assim, um pouco como eu aqui, a fazer um lançamento de um livro seu, que é o Todos os Nomes. E esse livro foi lançado no Hotel Altis. Para mim foi muito interessante falar com pessoas que tinham estado lá, ir lá, ver como é que é o espaço do Hotel Altis. E depois, quando escrevo isso, eu sei que isso tem ligação com o que aconteceu efetivamente. Ou quando o José Saramago está na editora dos seus livros, é efetivamente no lugar onde era a editora e como era a editora. Pronto, foi interessante, né, fazer essa visita. Ou outros aspectos, já agora, porque eu disse que há outras personagens e isso, lá está, é difícil aqui eu contar-vos todo o romance e dar-vos a ideia toda do que é o romance. Mas, por exemplo, o romance tem uma passagem, tem uma parte do romance muito importante, que está distribuída por todo o romance, passa-se num lugar muito curioso, que é um bairro que se chama Quinta do Mocho, que fica em Sacavém. E esse bairro, que é a Quinta do Mocho, continua a ser um bairro com múltiplas questões, mas no final dos anos 90 era bastante diferente daquilo que é agora. No final dos anos 90 agora é um bairro dito bairro social, digamos assim. Mas na época era um bairro precário, com muitas barracas, né, chamamos assim, mas que se distinguia dos outros, e talvez se recordem, porque se via da estrada, inclusivamente, por ter 8 torres, 8 ou 7, não me recordo agora, mas no livro está um número certo, de edifícios, torres, assim, que tinham ficado, construções que tinham ficado inacabadas nos anos 70 e que depois foram ocupadas, principalmente por pessoas que chegaram das antigas colónias e que ficavam a viver aí. E que foram remendando lá os buracos, porque aquilo era só tijolo, né? E as janelas, etc., tudo tapado e tal. E, inclusivamente, havia construções no topo dessas torres. E isso era um lugar, assim, sinistro, né? Porque, imagine-se, não tinha eletricidade, ou as eletricidades eram precárias. Depois, já nos anos 90, aquilo já estava muito desenvolvido e havia pessoas lá com baterias e coisas. Mas tinha os buracos dos elevadores, quem vivia lá no oitavo andar, tinha que, né, subir até lá acima. E aquilo era tudo obras inacabadas. E pronto. Então passa-se uma parte importante aí, com uma personagem que se chama Lídia, que é uma personagem cabo-verdiana, o que para mim também foi bom para colocar algumas ideias autobiográficas, porque eu também fui professor em Cabo Verde, conheci muito bem o lugar onde eu coloquei essa personagem a viver, né? Na verdade, a minha sobrinha Patrícia até esteve lá agora a viver nesse lugar que é Porto Novo, que é uma cidade na ilha de Santo Antão, e depois com Ribeira Grande, né? Sim. E então, para mim até foi curioso essa coincidência. Na verdade, até partilho convosco uma outra coincidência, esta é um pouco mais chocante, porque há também um momento importante que se passa em que uma personagem sofre assim, um choque traumático e foge, de certa forma, e vai viver um período na rua à volta de Santo Apolónio, e que é uma zona muito, cada vez mais, na verdade,
com muitos sem abrigo e com muitas pessoas ali em situações muito complicadas. E na altura eu também fui lá um pouco ver algumas coisas e calma, assim, eu tentava não fugir muito da realidade. E agora também quando houve este caso desta criança, do lixo, que também foi nessa área, também pronto, me fez muito pensar, porque na altura também pronto, absorvi um pouco da tragédia dessas pessoas que vivem ali e que também está aqui um pouco presente. Isto para verem como o livro vai a muitos lugares e tem muitas realidades. Mas dizia, memória factual e depois, claro, não é? O cimento da ficção. A ficção é que depois cola tudo, não é? Cola o Saramago, com Cabo Verde, com tudo, não é? E pronto, mas foi muito interessante para mim. Por exemplo, o Saramago esteve uma vez em Cabo Verde e essa passagem de Cabo Verde foi muito marcante. Também falei com pessoas que estiveram com o Saramago em Cabo Verde. Pronto, foi muito interessante para mim construir isto tudo com algum stress, não é? Com algum stress porque na altura não estava não tinha tantas certezas de que o livro fosse correr bem. Mas na verdade, olha, posso-vos dizer que o livro saiu em julho e o meu saldo é positivo. É um livro que é um pouco diferente do que eu tenho escrito até aqui, mas pronto, na medida do possível tem sido bem recebido. Bem, prometi-vos ia ler a passagem da Saramago com a luz. Acho que vou fazer isso porque melhor do que aquilo que eu possa dizer sobre este livro. Há uma passagem, há 2 ou 3 passagens no livro em que se fala de pessoas que roubam livros. Mas pronto. Dizia, esta passagem é boa porque é o próprio livro a mostrar-se e ao mesmo tempo também ficam logo aqui com uma visão do Saramago, não é? Da sua intimidade. Diz: 7 da manhã, o corpo nu de Saramago recebeu alguma luz e alguma aragem, mas não perdeu o morno ou a dormência completa. Cheirava a cama, ao gasto que a pele deixa nos lençóis, à respiração no ar do quarto, a uma noite inteira de peso sobre o colchão. Saramago vinha do sono, trazia ideias a desfazerem-se muito devagar no pensamento. Não se esforçava por apanhá-las. Era o cérebro ocupado em arrumar o incompreensível, migalhas de sonhos. Perdiam-se para sempre aquelas imagens. Já estavam perdidas, memória ou invenção, reflexos ou nevoeiro. Havia muita claridade naquela hora da manhã de setembro. Saramago abria apenas uma linha dos olhos, fronteira entre a incandescência desfocada e a distração a girar como um planeta de formas irregulares. O rosto de Saramago sem óculos pertencia a outra pessoa, indefeso, vulnerável por fim à idade. Essa é a importância dos objetos, crescem na rotina. Dentro da cidade, a casa guardava silêncio e visões à espera. A exceção era o breve estalar dos ossos de Saramago, a subtileza com que se despiu na casa de banho, sem gestos bruscos, os vinhos da almofada na pele da face, redemoinhos no pouco cabelo, e bocejou progressivamente, boca em abertura máxima, molares gastos. Nu e magro foi um vulto, uma cor, uma mancha evanescente, passou pelo espelho do lavatório. Depois articulou-se, longas pernas a dobrarem-se pelos joelhos, os dedos dos pés a tocarem no branco quase brilhante da banheira. Abriu a torneira e sentiu a água na ponta dos dedos. Satisfeito pela temperatura, deu um passo dentro dessa chuva dirigida. Sentiu-a no rosto, aproveitou o privilégio. Durante tempo líquido, os nomes regressavam aos objetos. A cidade despertou um pouco mais. Pilar, de certeza, andaria pela casa, a organizar, a esclarecer. Saramago sacudiu o último fim do sono e, funcional, passou as mãos por todo o corpo, moldando certos relevos com água. Também a careca e o cabelo lá atrás, uma gota de shampoo.
Depois de escorrer pelo corpo, as pernas como um chofre, a espuma formava um pequeno monte à volta dos pés. Quando se enxergou, já não guardava lembranças da noite, limpo como a água limpa que deixava correr. Com sábias cautelas, esticou o braço para fora da banheira, até à toalha, o ombro, como eram compridos aqueles ossos, e abraçou-se à toalha. Parecia que era ele a embebê-la, a absorver aquele toque macio, e limpou o rosto, as sobrancelhas despenteadas, toda a superfície da testa. Então, pousou a toalha nas costas e, parado, lembrou-se de José. Não se preocupou em averiguar de onde chegava esse pensamento súbito. Lembrou o rosto de José e o que imaginou por trás do seu olhar inseguro. Lembrou-se de ouvir que tinha escrito e publicado um romance. Precisava de lê-lo. Embrulhado na toalha, ainda molhado, teve a certeza de que precisava de lê-lo. Aposto que nunca tinham imaginado um Saramago a tomar luz. Enfim, pronto, para já isto que eu tenho para dizer sobre o romance. Não sei se alguém quer colocar alguma questão ou até mesmo sobre outro tema. José, podes revelar se vai ler ou não vai ler o livro? Vai. É esse o segredo? Se é esse o segredo? Do Saramago? Não, é outro segredo. Que ainda não Sim, cheguei ao final. A partir de certa altura, o Saramago demonstra que sabe uma coisa sobre José que é muito, como é que eu ia dizer, que o deixa muito intrigado e é um pouco perturbadora para ele, mas nós demoramos algum tempo a saber o que é. Mas vamos saber. Aliás, nós até sabemos antes do próprio José. O que é que José Saramago diria? Isso aí é que não podemos saber. Eu acho que aquilo que eu posso a resposta mais certa que eu posso encontrar para isso talvez se prenda com a Pilar, porque eu acho que em certo aspecto, e eu acho que digo isto com carinho, não é perceptível para ninguém, não é? Mas eu acho que a Pilar é o Saramago. Acho que a Pilar ela tem uma ligação com o Saramago tão intensa e tão inseparável que, em certa medida, ela é o Saramago. E por isso, é claro, eu estava muito preocupado com a leitura da Pilar, que ela opinião acerca deste livro. E antes de escrever o livro, porque eu falei do livro a ela, tive um almoço com ela só para lhe falar sobre isso. Ela não sabia o que é que eu tinha para lhe dizer, era um segredo também. Mas depois eu disse que tinha esta intenção. E se ela tivesse dito ali naquele momento que achava mal, eu não tinha escrito o livro. Mas ela ficou entusiasmada e tal. E acho que ela própria também não sabia bem o que é que eu estava a dizer, né? A intenção de escrever um livro, a intenção de escrever um romance pode significar muitas coisas. E isso também foi um pouco perturbador para mim, porque eu vi que ela estava otimista e entusiasmada, mas também não sabia exatamente quais eram as expectativas dela, né? Mas depois ela foi a primeira pessoa que leu assim desde do princípio ao fim, tudo, leu tudo. E ela teve uma reação muito boa. Mais tarde, noutra ocasião, ela utilizou estas palavras do honesto e belo. Eu agradeço muito o belo, mas o honesto já não basta. A melhor coisa que pode dizer é que é honesto, porque efetivamente isso é o que podemos fazer. E é o que vale a pena fazer. Porque de outra forma não faz sentido. Mas dizia, ela gostou do livro, pelo menos foi o que ela disse, mas há uma coisa também que eu já ouvi outras pessoas a perguntarem e ela a responder, em que lhe perguntaram, por exemplo, se ela conhecia o Saramago no livro. E ela deu uma resposta que eu achei ótima. Ela disse que
que ela nunca sequer tinha procurado o Saramago. Porque ela reconhecia o livro como um jogo, o que é absolutamente compreensível. E seria estapafúrdio imaginar que a Pilar Del Rio poderia encontrar o Saramago no livro, na medida que, embora o livro jogue, né, com elementos ligados ao Saramago, o conhecimento da Pilar Del Rio do Saramago é altamente transcendente de qualquer conhecimento que eu ou qualquer um de vós possa ter acerca dessa pessoa. E portanto, eu acho que, eventualmente, na melhor das hipóteses, o Saramago também teria a mesma reação. Ele também entenderia isto tudo como um jogo literário, mas, é claro, ele próprio não se reconhecia. Isto é como, não sei se já vos aconteceu alguém dizer assim, isto é um parecido com alguém, com alguma pessoa famosa ou alguma coisa. E a pessoa olha e diz, não acho nada. Porque, quer dizer, nós temos uma relação tão particular connosco próprios que no fundo, os outros confundem-nos, mas os outros têm uma visão muito mais superficial, não é? E pronto, no fundo, olha, vou partilhar convosco uma frase que faz parte do livro e que eu acho que é uma frase muitíssimo importante do livro e que eu tive muito orgulho de escrever. Quando a escrevi, lancei assim um foguete invisível porque achei que foi fantástico e acho que tem muito a ver com o que é o livro, que diz: contar a mim próprio através do outro e contar o outro através de mim próprio. Eis a literatura. Vamos ver, a literatura tem muitas coisas e tem muitas nuances, mas sob o ponto de vista do eu e dos outros, efetivamente a literatura existe nesse espelho, à frente de um espelho, não é? em que eu me avalio pelos outros e avalio os outros por mim. Não é? E isso é muito interessante e por isso, nesse sentido também, se calhar mais profundo, este livro acaba por ser uma autobiografia porque ele pretende ser uma autobiografia de quem o lê. Isto é um pouco assim complicado, mas se tiverem paciência para ler o livro, vão tentar, acho que vão perceber um pouco dentro dos nós todos que o livro está. O que é que eu digo isto? O José Guimarães acha que essa imagem verdadeira é um cara. Eu acho que não. Era uma questão que acontece hoje o que tem a pensar sobre ele vivia e fazia exceção. Eu pensava nos antigos dirigentes e antigos senhores e os antigos juristas acho que isso era pessoa irrespeitável, podia disputar, respeitava, não respeitava, fazia chacota. Eu pensava como os antigos comunistas. Os comunistas, o que eles gostam mesmo é de ditadura. Dizem-se no prático, no fundo, está prático. Está fora. Estou pensando nisso. Bem, ninguém pode achar, não é, que não respeitar as ideias dos outros está correto. Mas eu sinto que nós temos sempre de procurar saber, não é? E temos sempre de, antes de, vamos ver, até mesmo, não vou aqui entrar em questões religiosas, mas a posição do julgamento é muito complicada, não é? Porque quando nós nos colocamos nessa posição, ficamos vulneráveis também, não é, a julgamentos, não é? E nessa medida eu sinto que, efetivamente, o que nós devemos fazer, e isso é o que a literatura pretende, é conhecer cada vez mais. A literatura, ela própria é um conhecimento, vamos ver, não é um conhecimento como no da ciência, mas é um conhecimento, e por isso é um conhecimento subjetivo, é um conhecimento que nós podemos discutir, podemos ficar muito tempo a falar sobre ele, em que um defende uma coisa, outro defende outra coisa, e cada um tem os seus argumentos. Ainda assim, não deixa de ser uma forma de conhecimento. E, efetivamente, a questão do José Saramago, isso também é uma parte importante e interessante da sua complexidade, é o José Saramago enquanto autor, enquanto escritor,
E enquanto pessoa, e neste caso enquanto pessoa, dizer, pronto, com intervenção pública e com um discurso público e tudo isso. E vamos ver, curiosamente, esse é um tema até muito presente no livro, na medida em que este livro, eu falei, a personagem José Saramago e a pessoa José Saramago. A personagem José Saramago é uma coisa, ou seja, a personagem que existe num livro e que se chama José Saramago é uma coisa. A pessoa José Saramago é outra coisa. Na literatura, nos textos, nos romances, existem 3 figuras que são muito importantes. Neste já aqui falei de uma que são os personagens, outra que é o autor e ainda há uma outra que são os narradores. O narrador. Ora, as personagens são uma construção. Não é? Nós próprios, na nossa vida, também temos personagens. Nós até temos um entendimento dos outros como personagens. Por exemplo, eu vejo um indivíduo dar um pontapé num cão. Fico a pensar uma coisa sobre esse indivíduo. Eu vejo esse indivíduo no outro dia a dar uma esmola a um cego. Fico um bocadinho com uma construção um bocadinho maior. Depois dizem que esse indivíduo é milionário. Aí eu faço, não é? Eu vou juntando informações e eu construo uma ideia acerca daquele indivíduo em função das informações que eu tenho. Mas nós temos que conceber uma coisa, que é as personagens, e aqui estou a falar do ponto de vista literário, mas também do ponto de vista das nossas vidas, são sempre imperfeitas. A nossa visão delas é sempre imperfeita. Ou seja, nós não temos todas as informações. Nós vamos construindo ideias em função das informações que temos. E quanto mais nós para conhecermos um indivíduo, seja ele uma pessoa com quem nos casemos, ou uma pessoa, ou um vizinho, ou uma pessoa que só vemos às vezes, quanto mais investimento nós colocarmos em conhecer essa pessoa, mais completa é a nossa visão dela. Já o autor é uma pessoa completamente, é uma outra coisa. O autor é uma pessoa, não é? E uma pessoa, lá está, é um mistério que nós, só com muita superficialidade, é que podemos dizer assim, é isto, é aquilo, é outra coisa. Porque uma pessoa é isto e, às vezes, noutras situações, é o contrário disto. Noutras, aqui é aquilo e na outra situação é o contrário daquilo. Portanto, e já agora, os narradores, então esses são uma outra coisa completamente diferente. O narrador é uma voz. O narrador é uma voz só. E nem uma pessoa é só a sua voz, nem uma personagem também normalmente é só uma voz. Embora tenha uma personagem no romance que se chama A Voz que está fechada no mar. Portanto, essa é só uma voz. Mas pronto, normalmente não é. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós temos que ter sempre muito... temos que ter sempre... Eu acho que é muito... A literatura defende isto, que há uma coisa, os ingleses têm uma coisa que é não julgar o livro pela capa. Ou seja, nós olhamos para um livro, olhamos para qualquer livro aí, e nós, quando olhamos para ele, temos logo uma ideia. Vemos o título do livro, vemos a pinta do livro, vemos o nome do autor, vemos a secção em que o livro está, temos logo uma ideia. Mas se nós lermos o livro, temos dificuldade em saber o que é que está mesmo lá dentro do livro. E é isso, quer dizer, tanta volta nesta conversa, só para dizer que o José Saramago é uma figura que tem um reconhecimento enorme como escritor e como muitas pessoas em muitos lugares. E efetivamente vale a pena perceber um pouco de onde é que vêm essas ideias. Porque efetivamente, vamos ver, seja em que circunstância, seja em que tema for, um tema religioso, ou um tema político, ou nós, há pouco eu estava aqui a dar uma piada sobre o Trump, mas mesmo o Trump também é uma pessoa que merece ser considerada e também se merece perceber, mas porquê? O que é que está por trás disto? Quais é que são as razões, não é? E não mandar assim logo de qualquer forma, não é? E
E pronto, eu acho que é um bocadinho por aí. Este livro, ele tem o Saramago como personagem principal, porque eu considero que o Saramago é uma pessoa muito válida a muitos níveis, não só como escritor, mas também no que diz respeito às suas ideias e no que diz respeito à sua ação. Mas quer dizer, o Saramago é o Saramago, eu sou eu, cada um de nós é uma pessoa. Não é? Isso não significa que eu concordo com tudo que o Saramago disse até hoje, porque é normal que seja assim, e nós não temos todos também de concordar uns com os outros. Falei muito. Tenho uma questão, sem antes dizer que estou aqui em representação do Junta de Freguesia de Aldeia, aqui é presidente da Junta de Freguesia que está presente, mas curiosamente o Junta de Freguesia decidiu, em que o PCP faz parte, que não queria deixar de dizer ao fim, quando fazemos julgamentos, estamos contra nós a limitar-nos nas nossas prioridades. Nós estamos, o mesmo julgamento que o que fez ao Saramago, foi também o mesmo julgamento que o Saramago fez aos cristãos, é aquilo que se para fazer ao Saramago. E, portanto, é um pouco isto. Nós temos que respeitar as liberdades de cada um de nós, vivemos a democracia é isso mesmo. E, portanto, ele era ateu, ele próprio foi vítima quando o Evangelho de Jesus Cristo tem tudo a ver, não é? Exatamente porque o Evangelho de Jesus Cristo. Mas não é só a minha pergunta, não deixei de ter a oportunidade de poder responder e provavelmente que é a própria. A minha pergunta, e fiquei um pouco surpreendido, que são os muitos do Zé Luís, foi esta pesquisa histórica que o próprio Zé Luís faz sobre os factos e não acontecidos. Eu gosto muito de Saramago, pessoalmente, é um dos meus escritores preferidos, mas sobretudo quando nós lemos alguns livros dele, quando nós lemos o próprio Evangelho de Jesus Cristo, nós percebemos que ele conhece a Bíblia de fio para ter escrito aquilo que escreveu. Quando lemos o Memorial do Paulo, nós percebemos que ele sabe perfeitamente todo o livro de Dom João II e que ele investigou muito. Ele escreveu um romance que tem perfeição histórica, mas de facto pesquisou muito da história para poder escrever aquele livro. A mesma coisa do Dom João II. Ou seja, tem esta percepção. A minha pergunta é: se fosse de facto a intenção do Zé Luís, podia fazer um livro com mais imperfeições ou com menos imperfeições, ou também seguir um pouco esta metodologia do Saramago? Eu já tenho 45 anos, já não tenho 26, nem 27, e então eu acho que talvez um pouco por isso já sinto um certo prazer nesse tipo de pesquisa e nesse tipo de visita, porque efetivamente para mim foi muito interessante ler bastante sobre Saramago, não só os seus textos biográficos, que existem muitos, desde o livro das Pequenas Memórias, em que ele fala da sua infância, ou desde vários textos espalhados por vários lugares, ou mesmo os cadernos de Lanzarote, ou até livros de entrevistas que existem, e alguns textos biográficos feitos por outras pessoas, mas também a sua obra, que é vasta e que tem múltiplas nuances, digamos assim. E isso para mim foi muito recompensador. É verdade esse aspecto do Saramago. E há uma coisa que é muito interessante. Aliás, o Saramago fazia muita pesquisa na Biblioteca Nacional, para ele, por exemplo, ao Memorial do Convento e para outros livros. E o Saramago foi um grande... Este livro também tem umas passagens que se passam numa biblioteca, onde, aliás, a personagem vai fazer alguma pesquisa, no caso da Biblioteca dos Olivais. Mas o Saramago, isto agora um bocadinho assim à margem, para dizer que o Saramago foi um grande frequentador da Biblioteca do Palácio Galveiras. Só para dizer Galveiras. Mas o que eu quero dizer é que, pronto, eu acho que isso é um grande prazer. Eu, nos últimos anos, tenho feito uma coisa que não tinha feito bem durante o ensino secundário, que é ler, eu não ia dizer reler, mas era mentira, ler os Lusíadas.
E há uma coisa fascinante nos Lusíadas, que a maior parte das pessoas, não sei se têm perfeita consciência ou se pensa nisso assim, que é a informação que está presente nos Lusíadas. Os Lusíadas, não é? O texto épico todo, não é? Certinho e tal e coisa. Bem, então assim, a quantidade de informação que tem lá, mitológica, como é que se diz? Astrológica, da história de Portugal, de referências literárias, de referências marítimas, tudo aquilo sem internet, sem Google. O homem escreveu a maior parte daquilo fora de Portugal, nem de Moçambique. Imagina, nem de Moçambique nesse tempo, sem Wi-Fi. Isso é muito impressionante. Mas isso, vamos ver, pronto, agora a margem do Camões, isso é um prazer. Eu não sei bem explicar isto, mas para mim, por exemplo, essa passagem para mim dá muitíssimo prazer, essa construção num texto de algo que eu não sei se é possível aceder, porque não sei se está registado, não é? Bem, há aspectos que não estão verdadeiramente registados, não é? Episódios, vamos ver. O do bem, não é? O do bem, por exemplo. Mas para além do bem, por exemplo, há um episódio em que Saramago está a dormir enquanto criança, não é? Portanto, no quarto dos pais. E vamos ver. Aquele episódio talvez não tenha acontecido exatamente assim. Ele está a dormir e tem medo, então é uma criança um pouco medrosa e tal, assustada e tal. E quer dizer, quando eu escrevo alguma coisa, eu sei que estou a escrever ficção, não é? Quando eu digo, a mãe virou-se. Quer dizer, a mãe não se virou, não existe nenhum escrito que diga, a mãe virou-se. Mas lá está, é ficção com base em factos reais muito determinados, não é? Porque eu não ia colocar. Este livro não é o tipo de livro em que eu fosse colocar o Saramago a ser uma criança medrosa e com pesadelos, se não existe uma referência a isso. Não é? E pronto, e isso é muito interessante para mim. Mas isso, lá está, é um gosto adquirido. Não é? Os meus primeiros livros eram todos muito de memória e de ficção. Depois, a partir de certa altura, houve um livro que fez uma grande mudança nisso. Embora eu não tenha utilizado quase nada da investigação que fiz, que é um romance que se chama Cemitério de Pianos, e que toma como personagem uma figura que é o Francisco Lázaro, que morreu em 1912. Depois eu não utilizei quase nada, mas li muito sobre o Francisco Lázaro e achei incrível, não é, as coisas que aquele homem tinha vivido. E pronto, não utilizei, mas fiquei com essa ideia. Mais tarde, já por exemplo num romance que se chama O Livro, em que se passa todo num período anterior ao meu nascimento, né? Porque eu, lá está, nasci em setembro de 74, mas se passa ali nos anos 60 e tal. Pronto, para mim foi muito, e fala da imigração portuguesa para a França, para mim foi muito interessante ir ver detalhadamente onde é que eram as paragens do Sud Express, ou ver pronto, os detalhes da vida, daquela, no caso das personagens, mas que são ligadas até porque lá está. Há aí também uma responsabilidade que eu não sentia noutros livros, digamos assim. Porque, por exemplo, a história da imigração para a França dos anos 60 também é uma história vivida por mais de 1 milhão de pessoas, não é? E que é uma história preciosa para essas pessoas. É uma história que essas pessoas valorizam muito e também é uma responsabilidade grande mexer nessa história, não é? Eu acho que talvez tenha sido um pouco por aí. Embora possa-vos dizer uma coisa, incrivelmente, em relação a essa história do Francisco Lázaro, que eu escrevi assim mais livremente, depois veio um neto, um bisneto do senhor, que já era um pouco mais velho, dizendo, então, escreveu sobre o meu avô e tal. E eu, pronto, pensei, tenho que ter mais cuidado. Nunca se sabe quem é que era. Se não tiveste mais cuidado.
exatamente vamos ver, é um livro que tem uma ambição limitada, não pretende desvendar tudo o que há para dizer sobre o Coreia do Norte, mas pretende ser fiel àquilo que ele retrata. E aquilo que ele retrata é uma longa viagem, entre aspas longa, 3 anos, na Coreia do Norte. E quando são impressões minhas, eu digo, é a minha opinião, ou fiquei a achar isto. Mas quando são afirmações, eu tentei não especular, porque já há muita gente a fazer. Houve algum facto ou algo do Saramago que lhe surpreendeu por esta investigação? É complicado. Eu acho que o que mais me surpreendeu do Saramago foram os textos de fragilidade do Saramago. Porque, efetivamente, o Saramago era uma pessoa um pouco intimidante quando eu o conheci. Vamos ver, às vezes as pessoas dizem: mas o Saramago, na intimidade, era uma pessoa muito bem. Vamos ver, não estava sempre como se fosse uma estátua, mas ao mesmo tempo também não era assim uma pessoa que contasse muitas anedotas. Pelo menos a mim, não é? Nunca tive essa experiência. É claro que era uma pessoa como outra qualquer e também todas as pessoas têm várias nuances, não é? Um lugar tem uma postura, outro lugar tem outra postura. Ainda assim, vamos ver, há uma coisa muito interessante e que eu acho que para mim, na verdade, só agora que eu reconheço assim mesmo que o Saramago foi determinante na forma como me afetou nesse aspecto. Que é, provavelmente, a razão para essa energia toda que aquele homem tinha com 80 anos e que só deixou de ter quando ficou mesmo debilitado fisicamente, era a força profunda das suas convicções. Ele tinha realmente convicções muito cimentadas. E ele não podia desculpar ninguém por isso. Quando ele tinha aquelas convicções, e ele assumia-as e expunha-as e estavam presentes. E eu acho isso muito necessário para estar neste papel, que é o papel de pensar, escrever e depois publicar e mostrar aos outros. Ou seja, se a pessoa, eu acho que, lá está, desculpem qualquer coisinha assim de radicalismo, mas eu acho que não faz qualquer espécie de sentido que eu viesse para aqui pedir desculpa. Dizer, desculpa lá, escrevi este livrinho, não está grande coisa, mas... Não, este livro é o melhor que eu consegui fazer sobre este assunto. E foi o que eu achei pertinente fazer neste momento da minha vida. Agora, calma também, isto não quer dizer que seja, não é um livro para toda a gente. Onde é que quantidade de livros que estão aí? Podem ler esses livros. Estão à vontade. Se não lerem o meu livro, olha, por mim, estão perdoados. Não há problema, a sério. Não precisam ler. Não fiquem preocupados com isso. Mas, eu nem perdeu o tempo dos outros se eu não achasse que era pertinente. E isso é uma coisa que claramente o Saramago fazia. E, inclusivamente, ele dizia isso com muita frequência. Dizia: quem não tem o que dizer não tem o direito de escrever e publicar. E, efetivamente, é contraproducente. Se a pessoa não achar que tem alguma coisa para dizer, que só ela é quem pode dizer daquela maneira, não faz nenhum sentido. É anti-ecológico. Quer dizer, é anti-ecológico, não só porque gasta verdadeiramente papel, mas principalmente porque gasta o tempo dos outros, que é, arrisco dizer, mais valioso que o papel. Não, e quer dizer, o nosso tempo é limitado. Nós não, se vocês acham que isto, estamos aqui para sempre, não, reformulem. Nós estamos aqui para sempre, cabelos brancos, ali. Ela achava que eu tinha 50 anos, já estava a envelhecer. Eu lá chegar, peraí. Mas a verdade é essa, quer dizer, o tempo passa
e nós temos muitas coisas para fazer. Isso, aliás, é a grande coisa que nós temos. Se nós, às vezes, compreendêssemos verdadeiramente a importância disso, que é, temos tempo e temos possibilidade de fazer, de agir. Isso é imenso. Não é? Isso é imenso. Isso é... Às vezes, o problema é que nós nos limitamos. Não é? Nós próprios, havia momentos em que a nossa liberdade era limitada. Mas eu acho que, neste momento, o grande desafio é nós estarmos à altura da nossa liberdade. Não é? Nós vivermos a nossa liberdade em pleno. E nós não nos limitarmos, não é? Na nossa liberdade. Porque as coisas que nós podemos fazer é incrível. Eu estou agora aqui a pensar, não é melhor nem fazer neste momento aqui, nesta mesa. Mas porquê? Podia fazer. Só que uma questão. Como é que os alunos iriam, se daqui a uns anos, tivesse um escritor mais novo e fazer uma coisa similar a José Luís Peixinho? Isso ficava muito orgulhoso. Seriam todos escrevos saber. Eu acho que... Não, vamos ver. Há uma coisa que é muito... Eu acho que é contrária à literatura, que é... como é que é dizer? Não quero voltar por aqui a ideia. Eu sei o que é que eu quero dizer mais ou menos, mas não. Pronto, que é para dizer a distância. Vamos ver. Eu acho que a literatura, ela pretende humanizar-nos. Isto vamos ver, a literatura pretende humanizar-nos. E muitas vezes as pessoas não querem ser humanizadas. Não é? É mais fácil para elas serem uma figura, não é? O Sr. Doutor, o Senhor não sei quê, a Senhora também não sei o que mais, não é? E não serem um ser humano, não é? E um ser humano nunca é o Senhor Doutor. Um ser humano é sempre um indivíduo, não é? Com cabeça, com braços, não é? Exato. Eu tenho um texto que se chama Debaixo da roupa estamos todos nus. E é verdade. Todas as pessoas que aqui estão todas em pelota debaixo da roupa. E isso é a nossa condição, não é? E eu acho que nós queremos fugir à nossa condição dessa forma é contra a natura. E por isso, vamos ver, já há pessoas a fazerem leituras de quem somos agora, que são todas, não é? Todas fazem na sua cabeça, fazem de certas formas, não é? Nós infelizmente, felizmente ou infelizmente, não sei, não as vemos representadas, a não ser nos fóruns do Facebook ou nesses lugares. Mas é verdade, as outras pessoas já constroem uma imagem de nós. E nós não podemos impedi-las de fazer. Nem seria bom se tivéssemos essa ambição. Enfim. Não sei o que é que vos diga mais. Sim, amanhã vamos estar aqui a falar sobre o prémio Penguin Home, e que é um prémio aqui criado pela Câmara e que já vai em que edição? 13ª. Oh, 13ª. É um número complicado. E pronto, olha, espero que possam ter vontade aqui de conhecer o livro. Pronto, mas posso-vos dizer que o livro tem muitos outros aspectos. Tem muitas personagens que não falamos aqui, tem muitas circunstâncias que não falamos aqui. O livro
tem. Não vou contar. Tem muita coisa. Muito obrigado. Posso Sim, sim. partilhar contigo e com quem está aqui nesta sala algo que uma pessoa que é muito cansada e muito gestora nesta sala, foi uma pessoa muito gestora nesta sala, nosso colega, um grande fã de há muitos anos me disse, estou a falar do professor António. Há muitos anos, quando eu e a tua mãe fazíamos as feiras do livro, e dizer quando tu vinhas sempre, ainda não tinhas a cara de nosso canal, não conseguia visitar as pessoas. Já tivemos a falar sobre isso. Ele uma vez disse-me assim, olha, seja, leia com muita atenção. Tinhas lançado algo, porque até acho que não fazes comigo, já não lembro. Leia com muita atenção, é o futuro Saramago. Vai ser o nosso. Já fico contente de ser Prémio Nobel para